Sem dúvida, essa dupla mais forte da humanidade, Haru Stanwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio da segunda season de Dr. Stone Wars. Enfim, chegamos em um dos momentos mais marcantes, o clímax da temporada, a aliança, o laço, a promessa sendo cumprida. Vemos Tsukasa Senko contra um novo antagonista que já foi derrotado, Hyoga. É interessante, meus queridos, porque a gente viu a verdadeira intenção, a gente viu o plano da seleção do Hyoga de escolher apenas os mais fortes, os mais gênios, quem merece sobreviver devido à aptidão, seja física, mental. Se for bom em algo, deve sobreviver, se não for, vai ser morto. E é interessante porque a partir disso vemos que ele é uma versão deturpada do nosso querido Tsukasa, que queria reconstruir a humanidade só que sob uma visão pura, sobre os escolhidos, mas que não fossem pessoas perigosas. E vemos que o Hyoga não foi assim, ele escolhe, digamos que por habilidade e poder. Então é interessante porque foi uma coisa louca, a gente viu um antagonista novo, continuou decepcionando o Senko, e a gente viu que o Senko e o Tsukasa derrotaram ele. Então, sério, eu acho que foi fenomenal, por conta de que a partir de agora vai ter mais 2 episódios, a gente vai ver o desfecho com o Tsukasa, e possivelmente a nova missão do Senko, né, envolvendo os acontecimentos dessa segunda temporada. Então, sério, tá muito da hora, vou falar parte por parte o que eu achei do episódio, como foi e o que eu gostei. Então conta com o seu like, com o seu compartilhamento, com o seu comentário, seja muito bem-vindo se for seu primeiro vídeo aqui no canal. Agradeço por você estar assistindo, por ter se interessado, e espero que você goste do conteúdo que eu proporciono. Então já se inscreve no canal, e agora bora falar sobre Dr. Stone, por conta de que esse episódio foi o pico do pico dos episódios. Não tem como, gente. A gente viu algo nostálgico, ao meu ver. O Tsukasa relembrou da promessa dos primeiros episódios, que agora que estão com ele, nada temerá, tudo estará seguro. Sério, ver isso reafirmado, só que agora sob uma nova visão, foi perfeito. Então bora logo falar sobre o episódio mais recente, que deveria ficar conhecido como O Laço. Uma promessa antiga é atualizada e finalmente cumprida. Tsukasa Senko contra Hyoga. Começando logo com o principal, acredito que vamos ao início do episódio, que é algo muito emocionante. Afinal, a forma como eles usaram da story track e do flashback da Kohako, conseguindo compreender os sentimentos do irmão mais velho, foi interessante. Afinal, a gente sabe que, no caso da Kohako, se eu não me engano, ela era mais nova. Mas ocorre que ela sabe quando tem de fazer o impossível do impossível, mesmo sabendo que é impossível, em prol do bem do seu irmão. É interessante porque a Kohako consegue visualizar o que Tsukasa estava fazendo como se fosse ela. Então, a partir desse momento, eles foram muito bem em jogar essa parte em ligação com a Kohako, porque faz com que a gente fique mais emocionado. E é interessante porque no momento que ela foi despetrificada, a gente vê realmente o conforto, o aconchego, a esperança surgindo pro Tsukasa. Foi muito bonita essa cena por conta de que vemos, digamos que, de certa maneira, os sentimentos do antagonista. E é interessante porque, a partir disso, foram milênios de anos, conforme ele fala. Então, é bacana por conta de que, aparentemente, iria haver uma trégua, né? Duvido muito que ele não fosse cumprir com a sua palavra. E a gente vê que, a partir desse momento, se passa uma manhã, acontece que Senko está falando com o Ukyo, e acontece que eles escutam barulho de desmoronamento, e está vindo da direção da Caverna dos Milagres. Momentos, segundos antes, o Chrome havia avisado, está faltando dinamites. Ele é questionado, mas foi usado muito ontem, e ele diz, eu sou o rei dos materiais, eu sei quanto tá faltando e quanto não tá. E foi nesse momento que tudo aconteceu, e vem o aviso da Suika que a ginasta de cabelo rosa sumiu, e todo mundo já percebe, alguém conduziu ordens para que ela fizesse tal ato. Se ela não está, a gente já sabe que tem tudo uma ligação. A partir desse momento, eles correm em direção ao Tsukasa. E nesse momento, a gente vê o plano realmente de quem orquestrou tudo isso, Hyoga. É interessante porque a partir disso a gente conhece a sua convicção, a sua determinação, como que ele planejava fazer, ao ponto que ele iria utilizar-se da irmã mais nova do Tsukasa como isca para ferir o mesmo, pois foi conforme ele falou, você é imbatível. Porém, se você tem de proteger algo, é muito fácil te derrotar. E foi nesse momento que Tsukasa pegou um ferimento grave, ele iria cair na correnteza, acontece que o Senko se agarra nele, mas também cai na correnteza, o Hyoga vai junto, acontece que a Kohako ia, mas foi segurada lá pelo Oyadi dela, por conta de que eles não tinham conhecimento se o impacto da correnteza eles iriam ainda ficar sãos e salvos. E a partir disso, a tragédia tá começada como uma batalha lendária, aonde nós vamos falar agora do clímax do episódio. E chegando na conclusão do episódio, chega a ser interessante porque, resumindo de maneira bem rápida, a gente viu o objetivo, a convicção do Hyoga, a sua ideologia. É interessante porque foi o que a gente tava falando, ele difere do Tsukasa em certos momentos. Pra ele, desde que a pessoa seja um gênio habilidoso, deve sobreviver. A partir desse momento, a gente vê que mesmo sem a Caverna dos Milagres, sem o ácido nítrico, ele sabe que o Senko iria conseguir, ao modo que ele propõe uma aliança. Vire
do meu lado, venha para mim, a gente se tornará a dupla mais poderosa, você poderá avançar na tecnologia como você deseja e eu farei com que os selecionados possam sobreviver. É interessante porque é bem distinto do antagonista antigo, do Tsukasa, que desejava manter o Stan Wardle, porém quem deveria continuar vivo são as crianças, as pessoas puras, algo que difere da ideologia do Ryoga. A partir disso, ele faria de tudo para que o Senko sobrevivesse, mas se fosse necessário, sob tortura, para que viesse para o lado dele. A partir desse momento, a gente vê tudo o que acontece, o Senko percebe que o Tsukasa ele vai recuperar a consciência, e acontece que ele começa a jogar, digamos que, pedras. Só que essas pedras eram petrificação de pássaros. A partir do momento, eles são despetrificados conforme o Senko vai jogando. Então, desse momento, o Tsukasa consegue se levantar e já começa a golpear o Ryoga. A partir disso, é interessante porque a gente vê que o cargo de antagonismo vai realmente para o Ryoga, enquanto o Tsukasa vira realmente um amigo aliado do Senko, como era para ter sido desde os acontecimentos da primeira season, onde ele mesmo disse que está na hora de cumprir a parte da promessa dele, sendo que o Senko sempre cumpre as promessas que faz. É interessante porque está na hora da dupla mais poderosa da ciência começar o ataque. A ciência de Senko com a força de Tsukasa. Os planos são conduzidos ao momento que ambos sofrem para derrotar Ryoga, mas eles conseguem fazer uma carga elétrica que faz com que o mesmo fique desacordado, mostrando o fim da batalha, o clímax da temporada e a vitória do Rei da Ciência. Sem dúvidas, um excelente episódio para Dr. Stone. Eu acho que foi o clímax máximo que poderíamos chegar nessa segunda temporada. A forma do imprevisível Ryoga tentar atacar Tsukasa e fazendo com que Senko virasse seu aliado foi um dos pontos altos. Eu acho que essa temporada foi boa desde o início até o final. 12 episódios, muito sincronizadinhos. Eu acho que o plot Se Stone Wars foi algo que cativava a cada momento. A volta do Tsukasa, o episódio exclusivo do Chrome e seu protagonismo, até os momentos mais atuais, foi puro tempo frenético para Dr. Stone. A partir desse momento, eu acho que a gente pode ir aos elogios, como por exemplo, foi uma boa sequência de batalhas, a forma como foi usado da ciência como da super força, foi realmente aquela batalha de clímax do anime Shonen, e eu acho que o ponto crítico aqui que eu posso falar foi a ausência de Good Morning World, que é a primeira abertura de Dr. Stone, já que eles colocaram, de certa maneira, para gerar um clímax de Battle Final. Eu acho que eles poderiam ter colocado, ao invés da abertura atual, a primeira abertura para dar um toque nostálgico, para fazer uma referência à primeira temporada, a promessa do Tsukasa com o Senko, ficaria algo mais marcante para Final Battle. Infelizmente não foi isso, mas tudo bem. Porém, é uma crítica que poderia ter sido muito melhor e mais nostálgico para quem já acompanha Dr. Stone faz anos, no mínimo pela adaptação em anime. Mas, para todo caso, sem problemas, ainda assim foi um ótimo episódio, gostei de tudo que foi organizado, tudo que foi feito. Eu acho que a ideologia do Tsukasa ficava muito nos fins justificam os meios do seu objetivo do mundo puro. A gente vê que a ideologia do Ryoga já não era para esse lado, era realmente uma seleção dos mais fortes. E a gente vê que o Senko mostra realmente o futuro que ele deseja fazer, com todos podendo viver sob a civilização novamente. Então foi interessante a ideologia colocada, digamos que foi muito motivo da batalha, do embate, até o momento que a gente vê a aliança do Tsukasa com o Senko. Desse momento podemos dizer que o Tsukasa não estava mais focado na promessa que ele havia falado. Então é interessante porque a partir desse momento podemos dizer que o Tsukasa já havia esquecido ideologias e objetivos e estava em prol do seu amigo de certa maneira. Mas, para todo caso, foi épico, foi emocionante, foi formoso, e a partir disso, praticamente tudo exaltado, e agora gera aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, eu acho que é a expectativa criada, afinal, é o pós-clímax, é o pós-arco, período de certa maneira de conclusão de temporada como transição para o que está por vir, digamos que adaptando uma possível Season 3 através do material original. Então com isso a gente vai ver o estado de Ryoga preso, a coexistência com o pessoal do Império Tsukasa, como realmente o estado de seu líder, que está mais agora para amigo de Senko, além do objetivo novo do protagonista. Então tem muita coisa que vai ser colocado, talvez seja um período dramático, como um período de hype e expectativa para o que vai vir em Dr. Stone. Então tem muita coisa legal, eu acho que é a primeira fase do Dr. Stone, de certa maneira, se concluindo, porque a partir disso, independente do que aconteça entre Senko e Tsukasa, a gente vai ver que a obra vai avançar agora, possivelmente, rumo ao objetivo do protagonista. Então, de certa maneira, a gente vai ver mais a expansão do universo de Dr. Stone. Então, com isso, você já sabe que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Matana!